Em 1975, eu tive a oportunidade de participar da Convenção Nacional do Clube de Diretores Lojistas. Na época, o presidente era o Jorge Geyer. E o Jorge Geyer nos contou, na época, quando preparávamos a parte técnica da convenção, o tema que ele tinha apresentado aos estudantes de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele disse que ele dividia todas as pessoas que ele conhecia em 5 tipos de pessoas. Pensem e acompanhem isto que eu vou dizer, que o Jorge Geyer me contou um dia, e vocês vão verificar, olhando do ponto de vista profissional, se realmente as pessoas que vocês conhecem são como estas pessoas. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas do saber. As pessoas do saber são aquelas que têm avidez do conhecimento. As pessoas querem o conhecimento pelo próprio conhecimento. Aparece um curso de ufologia, lá vai essa pessoa fazer o curso de ufologia para saber como é que são os discos voadores. Aparece um curso de jardinagem e essa pessoa se interessa pelo curso de jardinagem. Aparece um outro curso sobre meditação transcendental e lá vão as pessoas fazer os cursos de meditação transcendental. O Jorge Geyer dizia, essas pessoas acabam sendo professorais, chatas, donas das verdades inúteis para si, para sua família e para a coletividade. Um segundo tipo de pessoas são as pessoas do fazer. Sem querer ser pejorativo, mas apenas para um exemplo, para um efeito didático, nós diríamos que essas pessoas do fazer são como aquele nosso patrício imigrante que desembarca já adulto, com 22, 23 anos, analfabeto de pai e de mãe, num porto de uma das cidades brasileiras. E se perguntando para ele, o que você veio fazer aqui? Eles vão responder, eu vim trabalhar, ele. Mas o que o senhor sabe fazer? Eu sei trabalhar, ele. E o que o senhor quer? Eu quero trabalhar, ele. Bom, meu amigo, então você procura ali na esquina o seu Patrício, o Joaquim, vai conversar com ele. E ele conta a sua história para o Joaquim. E o Joaquim diz, ô Manuel, eu tenho cá um pequeno servicinho. Se tu quiseres, tu me começas a me lavar o quintal, tu começas a me fazer uma arrumação, tu me fazes as limpezas e quando chegar lá para as 9 horas da noite, tu estás terminando o seu trabalhinho. E evidente que no dia seguinte, às 5 horas da manhã, o homem do fazer, que é o Manuel, está lá a fazer os seus serviços. E às 10 horas da noite está terminando o seu pequeno servicinho. É um homem que não põe obstáculos. É um homem que, à medida que vão aparecendo e que vão lhe dando o serviço, ele vai fazendo. Este é um homem do fazer. O que vai acontecer depois de algum tempo com este homem do fazer? Passado alguns meses, ele já executa bem aquela sua tarefa. Outras tarefas vão surgindo e ele vai aprendendo num ensaio e erro. 4 meses depois, alguém que trabalha atrás do balcão sai. Quem vai ocupar o lugar? É aquele Manelli, pau para toda a obra. Ele atende mal a sua primeira cliente. Eu quero uma broa, mas minha senhora, o que é uma broa? A cliente se assusta, mas 3 dias depois, o Manelli já sabe que é uma broa. E 5 meses depois, o Manelli já é amigo dos clientes. O Manelli já vai aprendendo porque ele não põe obstáculos. 4 meses depois, o Joaquim vai fazer uma viagem à terrinha. Quem é que vai substituir o Joaquim atrás do caixa? É o nosso companheiro, tá certo? É o Manelli. E o Manelli é o homem do fazer, o homem que não põe obstáculos. Passado algum tempo, o Manelli já com as suas atividades soltas,
vai aprendendo e vai se tornando aquele que conhece tudo no bar. Mais um tempo se passa. O Joaquim compra uma padaria e vai vender o bar. Quem é que compra o bar? É o Joaquim. Por quê? Ele é um homem do fazeire. De acordo com Jorge Geyer, existe um outro tipo de pessoas. São aquelas pessoas que são tão práticas quanto o nosso Patrício do fazer. São aquelas pessoas que têm uma característica. Sempre que elas fazem alguma coisa, ao fazer numa segunda vez, procuram fazer de uma maneira melhor. São as pessoas do saber fazer. São as pessoas que se interessam e estão constantemente melhorando e desenvolvendo as suas atividades. São as pessoas que desenvolvem a vocação natural do homem. Da mesma forma que é natural de uma semente se transformar numa árvore, é natural no homem se desenvolver. Essas pessoas do saber fazer são aquelas pessoas que procuram estudar, fazer cursos e se interessar por tudo aquilo que tem relação à sua atividade. São aqueles profissionais que nós encontramos hoje e estão num determinado estágio. Passado mais algum tempo, esse mesmo profissional já está num estágio superior. Eles têm uma coisa constante, eles estão sempre evoluindo. De acordo com Geyer, existe um quarto tipo de homem. Como é este homem, olhando principalmente o seu lado profissional? Ele tem uma característica. Ele é um homem eficiente. Mas se você observá-lo e acompanhá-lo no seu dia a dia, você vai verificar que a sua equipe também é eficiente. E essa eficiência é muito mais do que uma simples eficiência, mas os resultados dessa equipe são muito positivos e produtivos. Eles são homens eficazes. Normalmente, os filhos desse quarto tipo de homem são também bastante eficientes. Vocês conhecem pessoas como estes homens. São aquelas pessoas que, ao acompanharem os seus filhos, por exemplo, na escola, depois de algum tempo, estão participando da escola de pais, estão liderando a escola de pais. São aquelas pessoas que os movimentos que existe, por exemplo, de arrecadação ou de serviços à comunidade, as quermesses, quando você vai verificar, essas pessoas estão lá. São aquelas pessoas que você percebe estão sempre numa atividade e aonde elas põem as mãos, as coisas realmente andam. Qual é a característica dessas pessoas? A característica fundamental dessas pessoas é que elas são pessoas do fazer saber. Tudo que elas sabem, elas ensinam os outros. E à medida que elas ensinam os outros, elas vão montando equipes bem ajustadas. Elas vão formando atividades bem ajustados. Verifique que os filhos realmente são bastante positivos. O conhecimento é mais ou menos como uma caixa d'água. Se nós achamos que já conhecemos tudo, nós não recebemos mais nenhum pouco d'água dentro dessa caixa. Nós acabamos, vamos dizer assim, achando que realmente já chegamos no limite nosso. Mas, se todo esse conhecimento que nós temos, nós passamos para os outros, nós vamos esvaziando a caixa d'água e vamos recebendo novos conhecimentos. Por quê? Porque ao passar as atividades, ao delegar tarefas, ao dar autonomia às pessoas que nos cercam, nós vamos simplesmente nos tornando as pessoas do fazer saber. Existe um quinto tipo de profissional. É o homem do fazer fazer. É o maestro da orquestra. É aquele que com um simples movimento de batuta conduz
o trabalho de toda uma equipe, de toda uma orquestra, tocando os mais variados instrumentos. Para se chegar a ser regente de uma orquestra, existe um caminho a ser percorrido. É fundamental fazer, porque somente quem faz, através dos seus erros, aprende. Quem faz, neste caminho percebe que em se sabendo fazer, a evolução é mais rápida. E evidentemente que para fazer saber, é necessário saber fazer. Porque ninguém dá o que não tem, ninguém transmite o que não recebeu, ninguém passa aquilo que não está dentro dele. O homem do fazer, fazer. Ele foi, na sua história profissional, formando equipes, ensinando, e por isso, com um simples movimento, ele consegue realmente tocar toda uma orquestra. São muito poucos os homens do fazer, fazer. Nós diríamos que o homem do saber fazer é o gerente eficiente. É aquele que realmente conhece muito bem as suas tarefas e as suas atribuições. Nós diríamos que o homem do fazer saber é o gerente eficaz. É aquele que conduz muito bem a sua equipe. É aquele que cria um clima na sua loja bastante positivo, um clima bastante participativo e um clima voltado à prestação de serviço ao cliente. E diríamos que o gerente regional seria aquele que passou por todas essas fases e que vai orquestrar os vários gerentes eficazes que são os gerentes das Casas Buri. Você é a pessoa mais importante da Buri.